Olá, tudo bem? Aqui eu tenho duas telinhas de 30 por 30. Elas já estão com uma textura aqui feita. Essa textura aqui eu vou explicar para você como fazer numa aula só sobre texturas. Ela já está pronta. Depois que você assistir essa aula, vai na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Eu vou deixar os links úteis para você ir lá. Tem essa aula, como fazer texturas. Eu vou passar uma camada de cor preta aqui por tudo, ó, tampando bem a textura. E você tá vendo que tá aqui na cor terra aparecendo, só que você não precisa fazer a cor terra. Eu só fiz essa cor aqui para você enxergar a textura direitinho antes que eu começasse a cobrir ela. Para você entender como é que ela é feita, que ela tem algumas semelhanças. Para poder fazer um parzinho, não precisa ser exatamente igual, só ter alguma semelhança, tá bom? Olha, eu vou cobrir bem com a tinta preta toda a tela. Olha, eu vou acabar de cobrir, vou secar com o secador e já a gente volta, tá bom? A próxima cor que nós vamos usar vai ser vermelho china e um laranja bem claro. E tudo isso vai ser aplicado com a tela bem sequinha. Para fazer a aplicação, nós vamos usar dois tipos de rolo. Esse aqui é um rolo de pintura comum, que eu simplesmente, ó, venho e arranco os pedacinhos, olha. Quando você faz isso aqui, detona bastante o rolinho, você cria uma textura toda especial. Você pode usar assim, ou esses que já vem comprado assim, já cheio de coisinhas, mas o efeito deles é bem diferente. Então, o que a gente vai fazer? Para ser muito rápido, muito simples, ó, eu venho, carrego aqui, ó, simplesmente carrego o rolinho com a tinta vermelha, ó, tá bem carregado, e vou colocar em algumas partes da tela, ó, bem sossegada. Vê, ele fica bem falhadinho, né? E pego um pouco do laranja aqui também, ó. E coloco em outros lugares. Bom, agora eu vou secar novamente e a gente vem para a próxima etapa. Agora que tá bem sequinho, eu vou fazer uma nova camada com uma aguada agora. O que eu vou fazer, ó, vou colocar um pouquinho de preto, bem pouco mesmo, porque eu quero só fazer uma cor um pouco mais escura e eu vou misturar nessa cor preta um pouco de carmim. Essas cores aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho de água e vou misturar aos pouquinhos. A gente vai criar aqui uma aguada e que ela seja uma cor assim, um vinho mesmo. Então eu vou pegar esse carmim aqui, ó, vou diluir bem primeiro ele aqui na água e vou acrescentar aos poucos a cor preta, ó, para dar uma tonalidade bem vinho escura mesmo, ó. Olha, nem foi todo a cor preta. E agora eu vou simplesmente, ó, espalhar aqui por toda a tela, uma camada bem generosa mesmo, para criar um efeito bem interessante. Olha, passo por toda a tela. Se você puder deixar secar assim, naturalmente, ela vai ficar muito interessante. Se precisar secar com o secador, como eu vou fazer, tem que tomar só um cuidado de não chegar o secador muito perto, para não perder totalmente a cobertura. Porque se você chega o secador perto demais,
ele acaba tirando um pouco a tinta. Então deixa ele de longe, usa ele assim bem quente, né? Só que com pouco vento, pelo menos no começo, para a tinta não se desmanchar toda, tá? Mas se você também quiser que ela fique com um efeito diferente, uma tinta assim bem escorrida, aí você faz isso. Eu vou usar o secador bem suave para a tinta permanecer bastante aqui. Vá secando com o secador bem longe, com a temperatura mais alta que o secador puder ter e bem distante para que o vento não desmanche completamente a aguada. A gente quer que fique com bastante mancha, porque vai ficar muito interessante ele bem manchado assim. Então vai bem suavemente no começo, depois quando ele estiver quase seco, você pode chegar com o secador mais perto que não tem problema. Mas durante essa primeira secagem vai bem suavemente. Bom, agora que o nosso quadro está bem sequinho, olha como ele está ficando lindo. A gente vai para a etapa final. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma tinta dourada que funciona muito bem. Olha, vou preparar a tinta dourada. É bem simples, olha, eu vou usar um pouco da tinta Steel de Grão Pardo. Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Vou usar purpurina. É purpurina e não glitter, tá bom? Porque o glitter ele é grosso. Ó, vou pegar só uma pontinha, coloco aqui. E vou acrescentar um pouco de água. Agora é só mexer. Olha, fica uma cor maravilhosa, dourado mesmo, olha. Que lindo. Nós vamos acrescentar essa purpurina, colocar ela em alguns locais aqui do quadrinho, ó. Eu posso vir com um pincelzinho pequeno, ó, e ir valorizando alguns lugares assim, ó. Não precisa colocar em tudo. Vou colocar em algumas florzinhas, só em alguns detalhes, pra gente não tirar demais assim a aparência. Ó, dá só um toquezinho assim bem leve, ó, em algumas pétalazinhas aqui, para elas se destacarem. Mas não precisa ser assim em todos, tá? Ó, só um pouco. Essas duas telinhas, elas têm uma textura que tem essas florzinhas de stencil em comum, né? E aí cada uma delas tem um detalhe diferente que é para não ficar uma coisa assim muito uniforme. Essa aqui, ó, ela tem essas camadas assim mais rústicas que dão uma elegância para ela de qualquer maneira, olha. Fica uma coisa bem diferente. Ó, vou dar só uma passadinha aqui. Essa aqui eu vou valorizar essa outra textura, que no caso essa aqui não tem, essa aqui tem essas
texturas diferenciadas aqui, ó. Então, cada uma delas tem alguma coisa de muito interessante e não fica enjoativo daí, né? Não fica um quadro assim com a mesma cara, uma repetição. Essa camada que a gente está dando aqui, ela não sai, ela vai se misturar com o estilo. Eu criei para mim esse dourado aqui, porque eu queria muito um dourado em alguns quadros, mas eu não queria usar a folha, aquela folha de ouro que ela é muito cara. E eu fiz muitas experiências e o que deu certo foi isso aqui. Eu fiquei muito contente. Eu tenho quadros assim, muitos quadros que tem esse dourado, ele não sai. Se você quiser colocar até passar para ficar sossegado, passar um pouquinho de spray para finalizar, para não ter perigo, mas de não sair, né? Mas depois que seca isso aqui não sai, ela fica fazendo parte da tinta aqui e ela também não perde essa aparência dourada. Ela fica sempre assim, muito lindo. Ó, aqui eu vou dar alguns toques só para não assim encher demais. Tá? Se você quiser fazer mais alguns detalhes, fica ao seu critério. Você pode se divertir aí com essa pinturinha muito. Uma coisa que dá pra fazer, às vezes, olha, é você pegar um pincel assim, ó, e dar uma jogada assim, ó. Ele vai criar uma série de pontinhos dourados aqui, vai se misturar aqui na textura, fica muito bonito. Esse aqui, como tem menos dessa textura cheia de bolinha, então eu vou mais devagar, ó, para ele formar um conjunto, mas assim, menos coisas. Criar mais aqui assim no fundo, ó, umas bolinhas douradas. Tá bom? Bom, então esse é o final da nossa aula. Tomara que você tenha gostado dela, que você tenha se motivado para fazer os seus quadros. Uma tela bem relaxante. E ela dá um efeito incrível, o acabamento com essa tinta dourada é um efeito fantástico. Até a próxima aula, então.